Olá, essa é a leitura aberta do texto A Interpretação dos Sonhos. Para quem não me conhece, está na gravação, sou Maria Bruna, psicóloga e psicanalista, e vamos então dar seguimento ao nosso estudo da interpretação dos sonhos do Freud. No livro físico da Imago, eu estou aqui na página 173. Do capítulo 4, a distorção dos sonhos. Então, a gente já leu o começo do capítulo, o preâmbulo, agora a gente está na parte da interpretação dos sonhos. A última lida na semana passada foi essa aqui. Sua opinião de que o sonho absurdo significa apenas que você tem uma resistência interna contra a interpretação dele. Não se deixe despistar dessa maneira. Assim, dê início à interpretação. Então, esse foi o ponto que a gente parou na semana passada, e nós vamos dar sequência aí, então. Tá bom? Para quem está no nosso grupo lá do WhatsApp, vocês podem ficar à vontade, né, para quando o grupo estiver aberto, colocar perguntas lá. Quem estiver acompanhando pela gravação no canal, é só clicar no link que está disponível aí na descrição para entrar no grupo, quem ainda não faz parte. No grupo também a gente interage por meio de enquetes, então compartilha alguns conteúdos extras, temos alguns momentos de interação, então isso é legal para quem quiser aproveitar para interagir com os pares. Vamos seguir então. Eu parti essa análise que o Freud faz desse outro sonho dele em mais ou menos 4, 5 partes, que esse sonho, a análise que ele faz é um pouco maior do que aquele que a gente leu da injeção. Então, vamos lá. R era meu tio. O que poderia significar isso? Nunca tive mais do que um tio, o tio Joseph. Isso aqui é o Freud se referindo ao sonho que ele teve, tá? E aqui, só para lembrar, antes da gente seguir, vamos recapitular os pontos principais da semana passada. Freud teve um sonho, esse sonho apareceu o amigo R, que era tio dele, tá? Isso no sonho, e ele também viu o rosto dele diante dele no sonho modificado, tá? Lembrando também que na primavera de 1897, anteriormente a esse sonho, ele soube que 2 professores da universidade recomendaram ele como professor extraordinário, tá? Que era uma coisa que o Freud queria muito, que acabou não passando da recomendação. E aí, então, ele tem esse ponto aqui muito importante que aparece, sua opinião, né? Ele acha que o sonho é absurdo, que é uma coisa que ele sente ao acordar do sonho. E aí vem essa opinião, essa ideia de que sua opinião do sonho é absurda significa que você tem uma resistência interna contra a interpretação dele, tá? E aí, então, a gente vai seguir com a interpretação, né? R era meu tio, e aí eles perguntam o que poderia significar isso, porque ele nunca teve mais do que um tio, o tio Joseph. E a nota vai dizer: é surpreendente observar o modo como minha memória de vigília, se estreitou nesse ponto para fins da análise. Na realidade, conheci 5 de meus tios e amei e honrei um deles. Na realidade, no momento em que superei minha resistência à interpretação do sonho, disse a mim mesmo que nunca tivera mais de um tio, aquele a quem se visava no sonho. Havia uma história triste ligada a ele. Certa vez, há mais de 30 anos, em sua ansiedade de ganhar dinheiro, ele se deixou envolver num tipo de transação que é severamente punido pela lei, e foi efetivamente castigado por isso. Meu pai, cujo cabelo se embranqueceram de tristeza em poucos dias, costumava sempre dizer que o tio Joseph não era um mau homem, mas apenas um tolo. Essas eram suas palavras. De modo que se meu amigo R era meu tio Joseph, o que eu estava querendo dizer era que R era um tolo. Difícil de acreditar e extremamente desagradável.
nas habilidades que eu via no sonho, com suas feições alongadas e a barba amarela. Meu tio, de fato, tinha um rosto como aquele, alongado e moldurado por uma bela barba loura. Meu amigo R fora, a princípio, extremamente moreno, mas quando as pessoas de cabelos pretos começam a ficar grisalhas, elas pagam um tributo pelo esplendor de sua juventude. Fio por fio, sua barba negra começa a passar por uma desagradável mudança de cor. Primeiro para um castanho avermelhado, depois para um castanho amarelo e só então para um grisalho definitivo. A barba de meu tio R estava, naquela ocasião, passando por essa fase. E também, por coincidência, a minha própria, como eu havia observado com satisfação. O rosto que vi no sonho era, ao mesmo tempo, de meu amigo R e o de meu tio. Era como uma das fotografias compostas por Galton. Para ressaltar as semelhanças familiares, Galton costumava fotografar vários rostos na mesma chapa. Assim, não havia dúvida de que eu realmente queria dizer que meu amigo R era um tolo, como meu tio Joseph. Eu ainda não tinha nenhuma ideia sobre qual poderia ser a finalidade dessa comparação, contra a qual continuava a lutar. Ela não ia muito longe, afinal, já que meu tio era um criminoso, ao passo que meu amigo R tinha um caráter sem mácula, salvo por uma multa que lhe fora imposta por ter derrubado o menino com sua bicicleta. Então, se o amigo dele era tão assim, honesto, fazia tudo certinho, por que que ele associava no sonho esse amigo com o tio que tinha cometido um crime? Poderia eu ter tido esse crime em mente? Isso teria sido ridicularizar a comparação. Nesse ponto, lembrei-me de outra conversa que tivera alguns dias antes com outro colega, N. E agora que pensava nela, lembrei que fora o mesmo assunto. Eu havia encontrado, aliás, ele também fora recomendado para o cargo de professor. Ouvira falar da homenagem que me fora prestada e me deu seus parabéns por isso, mas eu, sem hesitar, recusei-me a aceitá-los. Você é a última pessoa, disse-lhe, a fazer essa espécie de brincadeira. Você sabe o quanto vale essa recomendação por sua própria experiência. Quem é que pode dizer? Respondeu ele, gracejando ao que me pareceu. Havia uma coisa clara contra mim. Você não sabe que certa vez uma mulher abriu um processo judicial contra mim? Nem é preciso dizer que o caso foi arquivado. Foi uma tentativa ignominiosa de chantagem e tive a maior dificuldade em evitar que a acusadora deixasse de ser punida. Mas também eles estejam usando isso no ministério como desculpa para não me nomearem. Mas você tem um caráter impecável. Isso me disse quem era o criminoso e, ao mesmo tempo, mostrou-me como o sonho devia ser interpretado e qual era a sua finalidade. Meu tio Joseph representava meus dois colegas, que não tinham sido nomeados para o cargo de professor, um como tolo e o outro como criminoso. Então, a imagem ali do tio condensava essas duas figuras, esses dois amigos do Freud, que tinham relação também com uma nomeação para professor, e o motivo que cada um não foi nomeado, né? Tem a recomendação, mas não chegou a ser nomeado, um porque era criminoso, o outro porque foi tolo, tá? Agora também compreendida por que tinham sido representados sob esse aspecto. Se a nomeação de meus amigos R e N tinha sido adiada por motivos sectários, minha própria nomeação também era duvidosa. No entanto, se eu pudesse atribuir a rejeição de meus dois amigos a outras razões que não se implicavam a mim, minhas esperanças permaneceriam intocadas. Fora esse o método adotado por meu sonho. Ele transformar um deles, R, num tolo, e o outro, N, num criminoso, ao passo que eu não era uma coisa nem outra. Assim, já não tínhamos mais nada em comum. Eu podia me regozijar com minha nomeação para o cargo de professor e podia evitar a penosa conclusão de que o relato de R sobre o que lhe dissera o alto funcionário devia aplicar-se igualmente a mim.
Mas senti-me obrigado a levar ainda mais longe minha interpretação do sonho. Senti que ainda não havia terminado de lidar satisfatoriamente com ele. Ainda estava inquieto com a despreocupação com que degradara dois respeitados colegas para manter aberto meu próprio acesso ao cargo de professor, porque se os outros não fossem aceitos, ele poderia ser aceito, tá? E isso aqui, né, a interpretação que ele está fazendo do sonho dele. No entanto, a insatisfação com minha conduta havia diminuído desde que eu me percebera o valor que se deve atribuir às expressões nos sonhos. Eu estava pronto a negar com toda veemência que realmente considerasse R um tolo e que de fato desacreditasse da história de M sobre a chantagem. Tampouco acreditava que Irma tivesse de fato ficado gravemente enferma por haver recebido uma injeção do preparado de propil de ópio. Em ambos os casos, o que meus sonhos haviam expressado era apenas meu desejo de que fosse assim. A afirmação na qual meu desejo se materializara soava menos absurda no segundo sonho do que no primeiro. Este usou mais habilmente os fatos reais em sua construção, tal como uma calúnia bem engendrada do tipo que faz com que as pessoas sintam que há qualquer coisa nisso. Afinal, um dos professores da própria faculdade de meu amigo R votara contra ele, e meu amigo N me forneceu inocentemente ele próprio material para minhas difamações. Não obstante, devo repetir o sonho, me parecia requerer maior elucidação. Recordei então que havia outra parte do sonho intocada pela interpretação. Depois de me ocorrer a ideia de que R era meu tio, eu havia experimentado um caloroso sentimento de afeição por ele no sonho. De onde vinha esse sentimento? Naturalmente, eu nunca sentira nenhuma afeição por tio Joseph. Apreciava meu amigo R e o estimara durante muitos anos. Mas, se me dirigisse a ele e expressamente e expressasse meus sentimentos em termos que se aproximassem do grau de afeto que sentira no sonho, não há nenhuma dúvida de que ele teria ficado perplexo. Minha afeição por ele pareceu-me artificial e exagerada, tal como o julgamento de suas qualidades intelectuais, que eu expressara ao fundir sua personalidade com a de meu tio, embora, nesse caso, o exagero tivesse corrido no sentido oposto. Mas uma nova percepção começou a despontar em mim. A afeição no sonho não dizia respeito ao conteúdo latente, né, aquele conteúdo que está em segundo plano, aos pensamentos que estavam por trás do sonho. Estava em contradição com eles e tinha o propósito de ocultar a verdadeira interpretação do sonho. E é provável que essa fosse precisamente sua razão. Lembrei-me de minha resistência em proceder à interpretação, de quanto a havia odiado e de como declarara que o sonho era puro absurdo. Meus tratamentos psicanalíticos ensinaram-me como se deve interpretar um repúdio dessa natureza. Ele não tinha nenhum valor como julgamento, mas era simplesmente uma expressão de emoção. Quando minha filhinha não queria uma maçã que lhe era oferecida, afirmava que a maçã estava azeda sem havê-la provado. E quando meus pacientes se comportavam como a menina, eu sabia que estavam preocupados com uma representação que desejavam recalcar. O mesmo se aplicava a meu sonho. Eu não queria interpretá-lo porque a interpretação encerrava algo que eu estava combatendo. Bem interessante, né? Essas correlações que o Freud está fazendo, né? Aquela coisa, assim, é um exemplo que eu sempre dou em diversos pontos, assim, aquela coisa do paciente na sessão, dizer que, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é importante. Tá, mas se não é importante, por que aparece ali na sessão? Muito comum aquilo do paciente chegar na sessão, dizendo assim, essa noite eu não dormi muito bem, mas não é disso que eu quero falar do meu trabalho. Se ele não queria falar do sono mal dormido, por que ele começou a falar disso então? Antes de falar do trabalho que, segundo ele, era o que ele queria falar.
a gente está sempre tentando se defender de certos conteúdos, de conteúdos dolorosos. A gente vai encontrando mecanismos ali para, enfim, para de fato não trazer à tona algum conteúdo que possa ser da ordem de um desejo inconsciente, que a consciência não quer que isso venha à tona, de alguma coisa dolorida com a qual a gente não quer lidar, enfim. Então, essas são algumas questões que a gente pode pensar a partir desse trechinho aqui. Quando concluí a interpretação, entendi contra que estivera lutando, isto é, a afirmação de que R era um todo. A afeição que eu sentia por R não podia provir dos pensamentos oníricos latentes, mas se originara sem dúvida dessa luta que eu travava. Se meu sonho estava distorcido nesse aspecto em relação a seu conteúdo latente, e distorcido pareceu oposto, então a afeição manifesta no sonho atendera ao propósito dessa distorção. Eu vou reler esse pedacinho, tá? Para ficar mais claro para a gente. A afeição que eu sentia por R não podia provir dos pensamentos oníricos latentes, né? Aqueles pensamentos em segundo plano, mas se originara, sem dúvida, dessa luta que eu travava. Se meu sonho estava distorcido nesse aspecto em relação ao seu conteúdo latente, e distorcido pareceu oposto, então a afeição manifesta no sonho atendera ao propósito dessa distorção, que é o que acontece no sonho. Normalmente o conteúdo manifesto, ele se apresenta para distorcer um conteúdo latente. Em outras palavras, a distorção, nesse caso, mostrou ser deliberada e constituiu um meio de dissimulação. Meus pensamentos oníricos tinham incluído uma calúnia contra R, e para que eu não pudesse notá-la, o que apareceu no sonho foi o oposto, um sentimento de afeição por ele. Então, a calúnia estava latente, e o que apareceu manifesto foi o sentimento de afeição. Pareceu-me que essa seria uma descoberta de validade geral. É verdade que, como ficou demonstrado nos exemplos citados no capítulo 3, há alguns sonhos que são realizações indisfarçadas de desejo. Mas nos casos em que a realização de desejo é irreconhecível, em que é disfarçada, deve ter havido alguma inclinação para se erguer uma defesa contra o desejo. E graças a essa defesa, o desejo é incapaz de se expressar, a não ser de forma distorcida. Tentarei encontrar uma distorção semelhante de um ato psíquico na vida social. Onde podemos encontrar uma distorção semelhante de um ato físico na vida social? Somente quando há duas pessoas envolvidas, e uma das quais possui certo grau de poder que a segunda é obrigada a levar em consideração. Nesse caso, a segunda pessoa distorce seus atos psíquicos, ou como se poderia dizer, dissimula. A polidez que pratico todos os dias é, numa grande medida, uma dissimulação desse tipo. E quando interpreto meus sonhos para meus leitores, sou obrigado a adotar distorções semelhantes. O poeta se queixa da necessidade dessas distorções com as palavras. Uma citação de Mefistófeles no Fausto, de Goethe. Afinal, o melhor do que você sabe não pode ser dito aos meninos. Esses eram os versos favoritos de Freud. Ele usa ele em outros momentos, e ao final da sua vida, quando ele recebeu o prêmio Goethe em 1930, ele os aplicou ao próprio Goethe. Tem um texto sobre essa premiação que o Freud recebeu.
E aí, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, Freud foi indicado várias vezes para o prêmio Nobel, então eu não sei se é Nobel, Nobel, enfim, eu escuto as duas pronúncias, mas ele foi indicado várias vezes, tanto para medicina, acho que foi indicado para literatura também, mas ele nunca chegou a ganhar. Em parte porque a gente sabe que a psicanálise não é uma especialidade médica, obviamente, não é propriamente uma literatura, mas o Freud era um ótimo escritor. E, em parte, assim, o que levou Freud a não receber o prêmio teve muita relação com a dificuldade dos pesquisadores na época, dos cientistas, enfim, das autoridades da época, de reconhecerem a validade da psicanálise. Talvez tenha sido muito mais por isso do que por uma ausência de mérito do Freud. Ainda que, se a gente parar para pensar, a psicanálise de fato não se enquadra na medicina. Mas, na época do Freud, ela nasceu naquele contexto médico. Contudo, ele ganhou esse prêmio, o prêmio Goethe, que foi na cidade de Frankfurt, salvo me engano, que é um prêmio que ele é concedido para pessoas que têm ali no seu trabalho alguma relação com o trabalho do poeta, e aí presta-se essa homenagem como uma forma de reconhecimento pela validação e pela transmissão das ideias do Goethe, né? E o Freud gostava muito desse poeta, desse autor, e ele sempre mencionava isso nos escritos, nos livros dele, tá? E foi, salvo me engano, o único prêmio que o Freud ganhou, embora tenha sido indicado para muitos outros. Dificuldade semelhante enfrenta o autor político que tem verdades desagradáveis a dizer aos que estão no poder. Se as apresentar sem disfarces, as autoridades reprimem as palavras, depois de proferidas, no caso de um pronunciamento oral, mas de antemão, caso ele pretenda fazê-lo num texto impresso, né? É interessante isso aqui, né, esse ponto aqui que ele fala. O sonho funciona assim. Se ele se expressar de forma direta ali, a gente não vai dar importância para ele. Então, ele dá um jeito de distorcer para aquele conteúdo inconsciente aparecer. Como tudo, né? O inconsciente a gente não acessa ele direto, mas por representante. A consciência não quer ter acesso às questões do inconsciente. É um conflito entre o que a gente quer aqui conscientemente, o nosso ego e aquilo que é da ordem do inconsciente. E aí ele traz, né, essa forma assim, que eu achei bem perspicaz, mencionando um autor político que tem que dizer a verdade por meio de manobras, que muitas vezes as verdades não podem ser ditas de forma escancarada. E até hoje a gente vê algo disso. Quantas vezes uma notícia, um escrito precisa ser feito de uma forma ali que ele consiga ser minimamente visto. Acho que, no fundo, ninguém gosta muito de lidar com as verdades difíceis, né? É bem próprio de qualquer estrutura, mas vou colocar aqui bem próprio da nossa neurose, porque lidar com questões difíceis é, de uma certa forma, tocar na questão da castração. E aí o neurótico está sempre tentando recalcar isso. O escritor tende a estar precavido contra a censura e, por causa dela, precisa atenuar e distorcer a expressão de sua opinião. Na nota diz que essa analogia, que surge pela primeira vez nesse trecho em relação aos sonhos, já fora empregada no tocante à paranoia, no final do seu segundo artigo de Freud sobre as neuropsicoses de defesa. É um texto de 1896, um texto do período pré-psicanalítico. Conforme o rigor e a sensibilidade da censura, ele se vê compelido a simplesmente abster-se de certas formas de ataque ou a falar por meio de alusões em vez de referências diretas, ou tem que ocultar seu pronunciamento objetável sob algum disfarce aparentemente inocente. Por exemplo, pode descrever
uma contenda entre dois mandarins do Império do Meio, na China, quando as pessoas que de fato têm em mente são autoridades de seu próprio país. Quanto mais rigorosa a censura, mais amplo será o disfarce, e mais engenhoso também será o meio empregado para pôr o leitor no rastro do verdadeiro sentido. E aí vamos para a nota. Essa nota ela foi acrescentada em 1919. A senhora doutora von Hug-Elmuth registrou um sonho que talvez se preste melhor do que qualquer outro para justificar minha escolha de nomenclatura. Nesse exemplo, a distorção onírica adotou os mesmos métodos que a censura postal para eliminar trechos que lhe parecessem condenáveis. A aludida censura torna esses trechos ilegíveis, colocando sobre eles uma tarja negra. A censura dos sonhos substituiu-os por um murmúrio incompreensível. A fim de tornar o sonho inteligível, devo explicar que a pessoa que o teve, uma senhora culta e muito estimada, contava 50 anos de idade. Era viúva de um oficial de alta patente, falecido cerca de 12 anos antes, e mãe de filhos adultos, um dos quais se encontrava no campo de batalha na época do sonho. Eis então o sonho, que trata de serviços amorosos em tempo de guerra. Significa, em primeiro lugar, serviços prestados por amor, isto é, serviços não remunerados. Mas o termo, obviamente, convida a outra interpretação. A paciente dirigiu-se ao hospital da guarnição número 1 e informou ao sentinela do portão que precisava falar com o chefe de serviço médico, mencionando o nome que lhe era desconhecido, pois queria oferecer-se como voluntária para o serviço hospitalar. Ela pronunciou a palavra serviço de tal forma que o suboficial entendeu imediatamente que ela queria dizer serviço amoroso. Como se tratava de uma senhora, após alguma hesitação, ele lhe permitiu que passasse. Em vez de encontrar o chefe de serviço médico, porém, ela chegou a um aposento grande e sombrio, onde diversos oficiais e médicos do exército estavam de pé ou sentados em torno de uma longa mesa. Abordou um cirurgião da equipe com seu pedido e ele compreendeu o que ela queria dizer. Mal ela havia pronunciado algumas palavras. O enunciado real de sua fala no sonho foi: eu e muitas outras mulheres e moças de Viena estamos prontas para, neste ponto do sonho, suas palavras se transformam num sussurro inteligível. Para as tropas, oficiais e outras patentes sem distinção. Pela expressão do rosto dos oficiais, em parte embaraçada e em parte maliciosa, ela pode contar que todos entenderam corretamente o que ela queria dizer. Prosseguiu a senhora. Estou cônscia de que nossa decisão pode parecer surpreendente, mas nossa intenção é realmente séria. Ninguém pergunta a um soldado no campo de batalha se ele deseja morrer ou não. Seguiu-se um incômodo silêncio de alguns minutos. O cirurgião pôs então um braço em volta de sua cintura e disse: suponha, madame, que isso realmente chegasse. E aí ele faz um murmúrio. Ela se afastou dele, pensando com seus botões. Ele é igual a todos os outros, e retrucou: Deus do céu, sou uma velha e nunca chegarei a isso. Além do mais, há uma condição que deve ser observada: a idade tem de ser respeitada. Nunca deve acontecer que uma mulher, e aí tem outro murmúrio, um mero garoto. Isso seria terrível. Compreendo perfeitamente, respondeu o cirurgião. Alguns dos oficiais, dentre eles, um que tinha sido pretendente à mão dela na juventude, caíram na gargalhada. A seguir, a senhora pediu para ser levada à presença do chefe do serviço médico, pessoa do seu conhecimento, para que todo o assunto pudesse ser debatido. Mas constatou, para sua consternação, que não conseguia recordar-lhe o nome. Não obstante, o cirurgião, com o máximo de cortesia e respeito, indicou-lhe o caminho até o segundo andar, por uma escada de ferro em espiral, muito estreita, que levava diretamente da sala aos andares superiores do edifício. Enquanto subia, ela ouviu um oficial dizer: essa é uma tremenda decisão para se tomar. Não importa se a mulher é moça ou velha. Belo gesto dela. Sentido simplesmente que estava cumprindo o seu dever,
ela subiu uma escada interminável. O sonho se repetiu 2 vezes ao decorrer de algumas semanas, apresentando, segundo observou a senhora, algumas modificações destituídas de qualquer importância e significado. E tem alguns comentários desse sonho nas conferências introdutórias do Freud. E aqui é interessante a gente ver as coisas vão acontecendo ali nas entrelinhas no sonho, essa como essa senhora no sonho, ela parece querer uma coisa e as pessoas em volta dela parecem entender outra, assim. E vários pontos ali que aparecem, que não parecem audíveis, os murmúrios, as questões subentendidas, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, assim, quando a gente parte dentro do subentendido, isso abre uma margem muito grande para o mal entendido, o mal entendido fundamental da linguagem, que é muito importante a gente ali na sessão, já sabendo desse mal entendido, que ele é, inclusive, estrutural da linguagem, não tem como não ter o mal entendido, o furo na linguagem, mas sabendo disso, a gente tem que tomar cuidado ali na sessão para não cair nessa ideia de trabalhar com o subentendido do paciente. O paciente vira assim, por exemplo, eu quero uma vida tradicional. Mas o que é uma vida tradicional? No subentendido cultural, uma vida tradicional pode estar ligada a quê? A pessoa estuda, trabalha, né, faz a faculdade dela, se estabelece na vida, casa, constitui uma família nuclear, tem seus filhos, cria os filhos, tem ali a sua casa com a sua família, e depois essa pessoa morre, por exemplo. Essa é uma ideia que a gente pode pensar, associada aí na cultura, como uma vida tradicional. Mas, ainda que depois, de fato, o paciente, o analisante, venha falar algo nesse sentido, a gente tem que partir do pressuposto de que não sabemos o que é esse significante tradicional. A gente não sabe o que é uma vida tradicional. E a gente não sabe mesmo. A gente sabe para a gente. O que o analisante, o paciente quis dizer com isso, só ele vai poder dizer daquilo. Então, a análise, ela não pode trabalhar nessa linha do subentendido, porque ele vai levar um mal entendido que já existe de fato. Mas mesmo existindo mal entendido, a gente tem que tomar cuidado para não fazer um trabalho que distorça o sentido ali do que o analisante está trazendo. Por isso a gente faz aquele papel de desentendido. Eu não entendi isso que você me falou. O que significa isso? Mesmo que às vezes a gente tenha entendido alguma coisa, porque não importa o nosso entendimento, o entendimento do analista. O que importa ali é o entendimento do analisante. Então, assim como aqui no sonho dá assim, uma ideia de uma certa confusão, porque a senhora quer uma coisa e os oficiais ali do serviço entenderam outra, isso pode acontecer ali também, no contexto da análise. E o que a gente faz para contornar isso? Não supomos nada do que o paciente está falando, a gente pergunta para ele. E pergunta de novo, mesmo que ele já tenha falado sobre aquilo. Às vezes o paciente, mas eu já falei sobre isso. Tudo bem, fala de novo. Fala de novo. Como é que você vê essa situação agora? Normalmente, sempre que o paciente fala uma coisa que ele já falou, vai sair algo novo, porque toda a sessão é inédita. O inconsciente, ele está trabalhando, o inconsciente trabalha entre uma sessão e outra. Por isso que a gente faz de que não entendeu, a gente pergunta, a gente pede para repetir, a gente pede para contar de novo, para que esse paciente se escute e ele lide com seus próprios sentidos. E naquilo que ele entende,
ele ressignifique desses seus próprios sentidos, para que possam abrindo novos sentidos, na ideia aí, de uma intervenção lacaniana, por exemplo. Bom, mas é isso. Agora chegou no ponto que eu dividi a análise do sonho, que a gente viu aí um exemplo, né, algumas coisas de comentários da censura, e a gente vai parar nesse ponto da censura e voltar nesse ponto também, na semana que vem, ok? Obrigado aí, gente, e a gente se encontra semana que vem, em breve também. A gravação está disponível. Até mais.